Olá, mais uma vez. Chegamos agora à República. Então, a gente está agora estudando a história da educação profissional do Brasil, Primeira República. O período de 1889 a 1930, que constitui a chamada Primeira República ou República Velha. Esse período é marcado com a abolição da escravatura. Também é marcado pelos governos militares e civis e com as oligarquias agrárias e o avanço do capitalismo e com a industrialização e a urbanização das capitais. Todas essas modificações acabaram por ampliar a demanda por uma educação profissional no Brasil. Foi necessária uma maior implementação e sistematização. O público-alvo para essa formação seriam as pessoas das camadas urbanas, da população urbana, com um potencial para transformar em assalariados e para dar continuidade a um projeto capitalista. A primeira Constituição Republicana, que foi a de 1981, institui o sistema federalismo de governo, que tornou o Brasil laico e descentralizou o ensino. Todas essas mudanças elas foram inspiradas pelo positivismo. Assim, caberia aos estados a competência de manter o ensino primário e o ensino profissionalizante, cabendo ao governo federal financiar o ensino superior e o secundário. A educação elitizada para as classes abastadas, através dos mais altos ensinos, e com melhor qualidade, como o ensino superior e secundário, e uma educação com qualidade duvidosa, promovida pelos estados na educação primária e profissionalizante, que caberia à população em geral, sem alternativas para suprir as suas deficiências educacionais. Também vamos estar deixando um texto também, para que, se você quiser aprofundar o seu estudo relativo a esse período, você vai poder estar vendo nesse texto. Em 1909, nós temos a criação, através do decreto 7566, de 23 de setembro, um projeto de Nilo Peçanha, que determinou a criação de 19 escolas de aprendizes nas capitais dos estados e na cidade de Campos, destinada ao ensino profissional primário, gratuito e vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O governo assumiu o polo da formação profissional. Então, nós temos Nilo Peçanha como o fundador do ensino profissional no Brasil. Essa já é a primeira sementinha, né, gente, da educação profissional, e hoje que a gente chama dos IEFs. Essas escolas tinham edificações inadequadas, com precárias condições de funcionamento, mas o principal problema foi a falta de docentes especializados. O nível baixo de escolarização dos alunos não permitia a formação, e também a gente vê que essa não era exatamente o projeto de Peçanha. Não era esse projeto que ele tinha pensado, com edificações inadequadas. Não era esse o pensamento. Mesmo assim, esse foi embrião para as modernas escolas industriais e técnicas ligadas ao Ministério da Educação, como os muitos institutos federais. O ensino artesanal predominou nessas escolas, e a gente vê um modelo econômico maior no Brasil ligado ao agronegócio. Apenas em São Paulo que nós vemos a ligação a uma indústria a uma indústria e a um setor mais fabril. Na verdade, o que ocorreu na Primeira República foi a reorganização das poucas instituições que já havia sido criadas no Império, e, por meio dos governos estaduais e federal e da Igreja Católica, reorganizou
essas instituições. Agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a mudança que teve a partir da Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, trouxe alguns problemas para a exportação do café aqui no Brasil, que era o nosso principal produto de exportação, e também houve alguns problemas para a importação de alguns artigos de primeira necessidade. Então, houve a necessidade de a gente começar a expandir as nossas indústrias. Então, houve também uma medida de criação das escolas de ofícios para atender essa industrialização do Brasil. Então, o Brasil ele começava a se industrializar. Então, para atender essa industrialização, foi necessário se rever a formação de profissionais para trabalhar nessa indústria. Então, a gente vê a reestruturação da educação nacional e do ensino profissionalizante para os estudantes brasileiros. Mas esse ensino não era obrigatório. Então, a gente vê que essa educação profissional começou a ter uma nova olhar a partir dessa Primeira Guerra Mundial, né? E dessa crise que teve no Brasil para importação e exportação. Essa nova fase republicana baseou em um Estado forte, centralizador, intervencionista e na vida econômica e social, e mudaria o modelo de educação profissional no Brasil. Então, a gente está deixando para vocês, a gente utilizou, eu costumo dizer que a nossa fala não é uma fala só nossa, né? É uma fala que ela vem de alguns textos já lidos. Então, estou deixando aqui como referência para vocês estarem pesquisando também, tá? Se aprofundando. O texto de Cunha, que é o ensino de ofício nos primórdios da industrialização, e também ele tem um artigo muito interessante que se chama O Ensino Industrial Manufatureiro no Brasil. Também estou deixando aqui para vocês estarem dando um olhar, o texto de Fonseca, que é a história do ensino industrial no Brasil, e alguns outros textos complementares. Então, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Até breve.